cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Olá, boa noite a todos. Sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e serei o mediador nesta noite do Bari Live, com transmissão ao vivo e interativa pelo Facebook. Na noite de hoje teremos como tema a obesidade e como ela pode afetar as articulações. Lembrando que esta é uma nova proposta da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica de informar a população sobre temas relacionados à cirurgia bariátrica. As nossas transmissões no Facebook são semanais, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Nesta semana, o tema do Bari Live foi proposto pelo Núcleo de Especialidades Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e participam com a gente deste debate o ortopedista Alexandre Cussabara, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com residência de ortopedia pela Santa Casa de São Paulo, médico do esporte pela Escola Paulista de Medicina e atualmente assistente da ortopedia e da medicina esportiva da Faculdade de Medicina do ABC. E o educador físico Marcos Moraes de Oliveira, mestre em ciências endocrinológicas e fisiologista do exercício pela Unifesp, coordenador de pesquisa clínica do Instituto de Medicina Salé, preparador físico da clínica Obesimed e sócio-diretor da Bari Fitness. Lembrando que todos podem participar, mandando sua pergunta pelo Facebook. Tentaremos responder o máximo de perguntas aqui possível com os nossos debatedores. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje a gente tem um tema que eu acho que é interessante, que eu acho que a gente vai lidar com muita gente que vem no nosso consultório, tanto antes da cirurgia como depois da cirurgia. A obesidade ela tem uma relação grande com dores articulares, que os pacientes vêm se questionando muito e muitas vezes acaba sendo até um dos motivos da procura para a cirurgia bariátrica para a gente. Alexandre, eu queria começar com você. Qual é a relação que a gente tem entre obesidade e articulação? Como que a gente pode trabalhar com isso? Bom, primeiramente eu queria agradecer a vocês o convite. É um prazer muito grande poder colaborar e realmente no nosso consultório a gente tem uma grande gama de pacientes com o problema da obesidade. E a obesidade acaba atrapalhando em vários sentidos nas articulações. Por quê? O aumento do peso é uma sobrecarga muito maior sobre os ossos, o obeso também tem a dificuldade de realização de exercícios e isso vai acarretando uma série de problemas. Marcos, quando você pega no seu consultório esses pacientes que têm obesidade e têm alguma dor crônica, quais são as principais queixas deles? Quais são as maiores dificuldades? É claro que a gente sabe que tem diversos outros componentes que impedem ele de fazer uma atividade física. Mas quais são as principais queixas que ele tem para você no consultório? Então, Felipe, quando a gente chega no consultório e a gente se depara com um paciente que reclama muito de dor, via de regra, são dos membros inferiores. Nosso paciente que está acima do peso, né, quadril, joelho e tornozelo, eles geralmente reclamam muito dessas três articulações, fora a coluna, que é vamos colocar aqui uma das principais. E uma consequência que a gente observa nisso é a limitação para fazer qualquer tipo de tarefa, mesmo sendo doméstica. Então, é uma coisa interessante, você vê que o paciente, à medida que vai ganhando peso, começa a aumentar as reclamações. Então, o aumento de peso gera aumento de dor e isso gera aumento de limitação motora para fazer qualquer tipo de atividade. Alexandre, como que o paciente que tem uma obesidade mórbida, ele pode preservar a saúde das articulações dele? Existe alguma dica? É só o perder o peso? Ou existe alguma outra coisa que ele possa fazer que ajude a preservar essas articulações? A gente sempre tenta, primeiro, orientá-lo para que ele tenha uma compensação dessas articulações. Alongamentos musculares, músculos tendinosos, fortalecimento muscular. A gente não recomenda os exercícios de impacto, porque esses vão piorar muito o efeito sobre as articulações e músculos. Então, se ele conseguir fortalecer, conseguir alongar, conseguir ter uma dieta balanceada, muitos deles resolvem o problema deles, de dores. Mas não é fácil, uma vez que ele está acima do peso, a maioria já são pessoas sedentárias. Então, você botar na cabeça deles que o exercício pode melhorar, eles não têm o hábito do exercício, então é muito difícil. E, Marcos, quando a gente fala de algumas recomendações que eles podem ter em casa, muitos pacientes acham que assim, eu tenho alguma dor na articulação, eu preciso ir para uma academia, ou eu preciso, sei lá, correr numa esteira. A gente sabe que muitas vezes isso não é verdade, porque isso pode até prejudicar algumas vezes o paciente. Eu sei que você tem algumas dicas, geralmente são mais simples para os pacientes que estão em casa. O que você recomenda para esses pacientes? Legal. É interessante colocar assim, que a dor que o
paciente está reclamando em relação ao peso, via de regra não começou especificamente com o peso. O peso ele é um agravante daquela dor que começou, como o Alexandre colocou, com o mau hábito dele, quer dizer, a hipocinesia, quer dizer, o sedentarismo. Ele parou de se mexer, parou de se locomover, e associado aos maus hábitos de vida, foi ganhando peso, e o aumento de peso gerou essa reclamação da dor. Então, assim, são dois fatores. Ele tem o aumento da dor que piora, o aumento do peso que piora a dor, mas tem a fraqueza muscular oriunda do sedentarismo. Então, são duas questões interessantes. Quando você perde o peso, quando esse paciente perde o peso, não necessariamente as dores vão desaparecer. Elas vão reduzir, porque o peso é um fator estressante para a articulação. Mas elas não vão desaparecer totalmente, em muitos casos, tendo em vista que esse paciente não se preocupou, em alguns casos, em ganhar essa massa muscular para fortalecer essas estruturas. E aí vem a questão, poxa, o paciente precisa ir para um treinamento, precisa ir para uma academia, fazer uma caminhada, que seja. Nesse Body Live, a intenção nossa seria que a gente desmistificasse uma série de coisas, né, uma série de mitos que a gente tem por aí, né, fazer isso, fazer aquilo, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Então, a ideia desse paciente, quando está com uma limitação para fazer algum tipo de movimento, seria especificamente trabalhar a parte de alongamentos e fortalecimentos musculares. E aí a indicação vai ser de acordo com cada caso. E é bem isso que o Marcos falou. O problema é o cultural. As pessoas acham que, primeira coisa, assim, vou perder peso, tem que caminhar, tem que correr. Então ele chega na academia, vou para a esteira. Aí começa o desastre. Ele já tinha dores, botou ele no impacto primeiro, ele não vai piorar. Então a gente fala, primeiro vá fazer um fortalecimento. Ele fala, poxa, mas aí não perco peso. Mas nós não estamos fazendo um projeto para um mês, nós estamos fazendo um projeto para um ano. Então primeiro vai fazer a musculação, primeiro vai fortalecer a musculatura, para depois você cair numa esteira. Né? E aí a gente cai nesse problema, cara, mas eu não perco peso. Então aí ele chega para mim com dor, dizendo, estou querendo perder peso, fui correr. Eu falei, mas você não pode correr. Aí o cara fala, mas correr eu já doeu, eu vou parar. Né? Porque ele já não gosta. Sim. Né? Acaba Isso sendo é motivo a mais para ele. Fala uma coisa, Alexandre, para mim. A gente tem como hábito, algumas equipes, não vou dizer que são todas da cirurgia bariátrica, pedir para que aquele paciente, antes da cirurgia, se possível, ele perca um pouco de peso daquele paciente. Basicamente, esse pedido a gente faz por um outro fator, que é a esteatose hepática, para deixar aquele fígado menor, para facilitar para a gente o ato cirúrgico. E a gente tem alguns pacientes que passam com a gente no consultório e falam, doutor, eu tenho determinados tipos de limitações e o meu médico falou que eu não posso fazer nada. Isso é verdade? Isso é um mito? Existe alguma coisa que qualquer paciente possa fazer? Uma caminhada é uma conta? Porque assim, eu até pergunto muito, mas você não veio daqui caminhando? Você não pode ir caminhando? Eu sei que talvez as caminhadas por longos períodos vão impactar nisso para você. Mas como que a gente pode trabalhar isso com o paciente? Como que a gente pode dar alguma dica? É claro que cada caso é um caso, mas tem algo que a gente consiga generalizar para aquele paciente que precisa pelo menos ter um início para perder um pouco de peso antes da cirurgia? Perfeito. Felipe, o difícil é assim, é o cultural. O obeso, nessa situação, ele já não gosta de exercício. Né? Então já vem com a cultura de que ele não gosta e de que ele não vai melhorar. Então o primeiro sinal de dor, ele já para. Segundo, a gente orienta que ele tem que ter, não adianta ele só caminhar, ele tem que ter um material apropriado. Tem que ter um tênis apropriado, uma roupa apropriada para absorver calor, né? E custa caro, não é barato. Ele tem que ter uma orientação física. Aí ele não vai procurar o educador físico. Ele vai na internet procurar o que é mais fácil e o que ele gosta. Muitas das vezes a gente indica para o paciente que tem muita já dor articular para procurar primeiro um trabalho em piscina, né? Uma hidroginástica, uma natação. Aí entra o outro lado das roupas de natação. Da pessoa se adaptar é difícil. Então, a gente tem que trabalhar esse lado do emocional dele acreditar que possa fazer. Né? O caminhar é mais fácil, mas sempre orientado a caminhar no plano, evitar descida, subida, porque o impacto aumenta muito. É interessante ver, só fazer um adendo aqui, Alexandre. Via de regra, eu recebo muitos pacientes que falam literalmente isso.
O meu ortopedista falou para eu não fazer nada. Exatamente. É curiosíssimo a gente ver, né? E eu falo assim, mas como assim? Porque ele é seletivo, ele escolhe o que ele quer escutar. Ou ele escolheu o ortopedista que ele quer ouvir. Aí, mas como assim não fazer nada? Como é que alguém pode, né, indicar, contraindicar, se movimentar? O nosso corpo é cheio de dobradiça. Né? Isso aqui não é feito para ficar Isso parado. é verdade, não só com obeso, mas com criança também. Era muito comum antigamente, a pessoa vinha com uma dor, primeira coisa, pare o exercício. Ele não tem que o colega não tinha o trabalho de estudar o exercício, o esporte que a pessoa fazia, para quê? Para que ver o que está ocasionando aquele problema, né? Era mais fácil falar, para aqui, tá bom. Agora você falar para um gordinho, para aqui, tá bom, é tudo o que ele quer escutar. Exatamente. Marcos, a gente sabe que você tem uma experiência legal com pacientes que são candidatos à cirurgia, tanto antes quanto depois da cirurgia. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre um pós. O que você orienta esses pacientes antes? Tá? Porque a gente sabe que tem todos esses problemas de limitação, mas eu conheço a equipe que você trabalha e também muitas vezes eles pedem também para perder um pouquinho de peso antes da cirurgia para facilitar para a gente a cirurgia. Como que você trabalha isso lá no consultório? O que você orienta? Se tem alguma dica que você possa dar para quem está em casa e não consegue ter o acesso ao seu consultório? Como que você consegue trabalhar com isso? Perfeito. O paciente que é candidato à cirurgia bariátrica, via de regra, ele não chegou assim de uma hora para outra naquele aumento de peso, naquele peso que ele está. Né? Então, foi um processo comportamental que gerou esse resultado que é o aumento de peso. E o aumento de peso está gerando a dor articular dele. Pois bem, se esse paciente se refere a essa dor articular e a gente orienta que ele precisa perder peso, o exercício físico vem como coadjuvante para isso. No entanto, é preciso convencer esse paciente de que ele precisa mudar hábitos antes de fazer a cirurgia, senão ele não vai aderir. É muito difícil aderir a essa mudança comportamental no pós-cirúrgico se ele não adquire um traço comportamental mais fiel no pré. Então, diante de todas as ferramentas que a gente utiliza da parte motivacional, o que a gente vem muito, até nos artigos, na literatura hoje em dia, vem trabalhando muito, são com os exercícios intervalados para esses pacientes. Primeiramente, porque esse paciente dificilmente consegue sustentar uma intensidade de exercício por muito tempo. Então, de repente, fazer um trabalho físico de uma intensidade moderada, mesclada com uma intensidade leve, na mesma sessão de treinamento, por exemplo, ele está andando mais devagar e andando mais rápido, isso é uma indicação. Você fazer um trabalho físico de fortalecimento muscular, mesmo que seja em casa, você conhece, né? A gente já falou muito sobre isso. Isso melhora muito a condição muscular dele. A gente chama isso muito de treinamento funcional, que é você adequa a funcionalidade da contração muscular ao dia a dia do paciente. Então, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira, ficar na ponta dos pés, fazer alguns tipos de flexões, que seja na parede ou num plano inclinado. Tudo isso são dicas que nós orientamos o paciente a adquirir um pouco mais de fortalecimento muscular para evitar esse índice de reclamações. Tem algum exercício, isso acho que serve tanto para o Alexandre quanto para o Marcos, que você indica ou que você contraindica para esses pacientes no pré-operatório? Depende de cada caso, né? A gente, via de regra, eu procuro não contraindicar nenhum tipo de atividade física para ninguém. O que existe são certas contraindicações para casos específicos. De repente, o paciente com uma condromalácia grau 4, né, vai ser muito difícil eu colocar ele num crossfit para fazer um trabalho físico muito intenso. Né? Mas, via de regra, é interessante a gente não taxar como um exercício proibitivo. Né? Isso aqui tem que ser cada caso, a gente avalia de um caso e conduz de um caso de maneira individual. Concorda, Alexandre? Eu concordo. Eu tenho alguns exercícios que eu dou uma segurada até no magro, sabe? O principal, principalmente no joelho, né, que é a minha subespecialidade, o alongamento é fundamental. O alongamento da musculatura posterior é fundamental. Então, o primeiro trabalho que eu sempre oriento a todos é o alongamento dos isquiotibiais, que é a musculatura posterior. E quem tem uma sobrecarga, a gente pede para que não faça exercícios com flexão maior que 90 graus. Porque é uma mudança de posicionamento da patela em relação ao fêmur, que há uma compressão maior. Né? Então, é só nesse sentido que eu peço para diminuir. E uma coisa que se popularizou muito é subir e descer escada, que é muito aeróbico. Para quem é obeso, é muito complicado subir, que as pessoas acham difícil, porque não tem musculatura, é menos prejudicial do que o descer. Porque o descer é um impacto tremendo. Tremendo. A sobrecarga, o freio do joelho, quem faz, do tronco,
é a patela contra o fêmur, é o quadríceps quem segura. O impacto do fêmur contra a tíbia na descida é muito grande. Então, essas coisas eu falo, escada não dá. Tem que andar, quer estar começando, vamos andar no plano, vamos fazer alguns exercícios básicos de casa. É o que você falou, levantar e sentar numa cadeira, apoio na parede com alguns exercícios de flexão. Né? É diferente, o cuidado é outro. O problema é que o cara chega, vou para a academia e quer subir na esteira. Aí ele quer se comparar com aquele outro que está lá correndo há muito tempo. Eu acho que o interessante aqui, acho que a ideia principal do Body Live, a gente vem discutindo muito aqui, eu acho que é isso, a gente desmistificar algumas coisas e mostrar para o paciente que está lá do outro lado que ele é individualizado e que a gente tem que tomar cuidado e ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Foi aquilo que você tocou há alguns minutos atrás. Hoje é uma cultura nossa do brasileiro, acho que não só do brasileiro, mundial, de ele buscar informação na internet e aquela informação ser uma verdade absoluta. Talvez aquela informação sirva para um, porque mas ele talvez vai atrás para da 9 internet não o que é sirva. interessante para ele. Exatamente. Ele vai ouvir, vai buscar aquilo que talvez lhe agrade, mas que talvez não seja o melhor para ele. Alexandre, quando procura um paciente para você, muitas vezes vocês mandam pacientes para a gente, muitas vezes a gente manda paciente para vocês, e chega um paciente no seu consultório que está em preparatório para cirurgia de bariátrica, e esse paciente tem uma dor ou já tem um problema crônico no joelho ou no quadril. Esse pré-operatório dele, ele tem alguma coisa diferente? Ele precisa fazer algum preparo ou de atividade física ou medicamentoso? Como que você trabalha esse paciente antes da cirurgia? Eu tento sempre evitar o tratamento cirúrgico, né? Vamos tentar uma dieta, vamos tentar uns exercícios. Passou da primeira fase, não deu, não consigo fazer exercício porque meu joelho dói demais. O meu tornozelo calcanhar dói muito. A gente tenta algumas órteses, tentamos palmilhas, né? Mas principalmente o apoio de quem? Nós precisamos muito deles, dos educadores físicos. Eles é quem podem levar muito bem o nosso trabalho. Fisioterapeutas também. Então a gente tenta fazer contatos bons com essas pessoas para ligar, este paciente tem condromalácia, mas você vai dar um foco deste lado, né? O outro tem uma condromalácia, você vai dar um enfoque mais por aqui. Então a gente tem que ter esse feedback direto, né? E aí o fisioterapeuta, a educação física, não concorda. E a gente discute, mas a gente tenta fazer um pouco de exercício para diminuir a dor, para que também não facilite para vocês. Mas pensando em, por exemplo, esse paciente vai operar a cirurgia bariátrica, ele tem uma dor no joelho. Então sabe que esse paciente vai perder peso depois da cirurgia. Você tem algum preparo antes? Então, por exemplo, olha, você vai intensificar uma atividade de fortalecimento do músculo posterior para te ajudar no pós-operatório, ou você vai utilizar um determinado tipo de medicamento que vai te trazer um ganho depois da cirurgia, ou não? Isso é muito particular de paciente para paciente? Muito particular, mas assim, a gente sempre, o básico para mim é o alongamento. Ele tem que estar bem alongado. E uma coisa que eu coloco muito clara e sou muito cobrado no pós-operatório, eu indico a cirurgia bariátrica, o paciente vai, faz a cirurgia bariátrica e volta no meu consultório depois de perder 20, 30 quilos com muito mais dor. Então, isso eu já aviso antes que você não emagrece só perdendo gordura, você perde grande quantidade de massa muscular. Então a sobrecarga na articulação, apesar de diminuir o peso, aumenta muito com a perda de musculatura. Então a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, mas já pode... Você quer acrescentar alguma coisa essa parte? Essa parte interessante da lesão pós-cirurgia, tem uma paciente, um caso interessante, que ela fez a cirurgia bariátrica com a gente e ela lesionou o tornozelo pós-cirúrgico, né? Eu estava magra e ela lesionou o tornozelo saindo do metrô. E não era plataforma, era plano, né? E ela falou assim, poxa, mas eu estou mais leve. Por que eu fui fraturar? Por que eu fui lesionar o meu tornozelo aqui se eu estava mais leve? Então, a resposta é essa, que a gente só tem que se preocupar em fortalecer a massa muscular, em ganhar um pouco mais de tônus muscular, para que quando o emagrecimento venha, ela perca menos massa muscular possível, para não acontecer esse tipo de evento. Nessa fase para nós, quando ela já decidiu, ela já está em processo de fazer a cirurgia, a gente não consegue influenciar muito, né? Consigo pedir para fazer uns exercícios para não perder nada, para que depois ela já tenha o hábito que foi que eu falou para a gente conseguir fortalecer. Mas então agora eu vou meio que pensar quem está do outro lado, porque muitos pacientes procuram a gente falando, bom, eu vou operar para diminuir as dores que eu tenho
nas minhas articulações. Isso. Mas vocês estão me falando então que eu vou operar e talvez essas dores piorem? É isso? É bem então isso. você não operaria esse paciente? Não, eu operaria, porque assim... Tô o fazendo paciente que advogado diabo aqui. Mas o paciente que chegou na situação de operar a bariátrica, ele já tentou todos os recursos. Ele já fez 1000 regimes, ele já aumentou peso, diminuiu o peso, aumentou o peso, diminuiu o peso, nunca o suficiente, por isso ele acaba fazendo até as lesões. Eu costumo usar um exemplo muito simples, muito simples. Se nós pegarmos todos os ossos do corpo humano e empilharmos, montarmos o esqueleto e soltarmos, ele cai no chão. Quem mantém eles firme e de pé são músculos, ligamentos bem estruturados. Ligamentos eu não hipertrofio, né? Quem eu faço a sustentação é a musculatura. Musculaturas fortes e balanceadas, articulações estáveis. Musculaturas fracas e desbalanceadas. Desbalanceada eu quero dizer o quê? A parte anterior mais forte que a posterior mais forte que a anterior, desbalanceia. Com isso, eu tenho articulações mais vulneráveis, entendeu? E com a cirurgia, isso acontece depois, que é uma perda grande de massa muscular. Então, aí que a gente entra orientando de novo, novamente em conjunto, vamos trabalhar para conseguir melhorar. E assim, é importante falar que quando a gente, né, os pacientes, quando a gente fala para vocês perderem peso para fazer a cirurgia bariátrica, não é para vocês perderem peso e não fazerem a cirurgia bariátrica, vocês vão operar. A grande questão é um comprometimento que vocês precisam ter com a nossa equipe, com as equipes clínicas, cirúrgicas, né? Porque senão a batata fica só na mão do cirurgião. É tentar resolver um problema. Eu gosto de dividir ela. Né? Então a intenção é uma conscientização de comprometimento. O paciente precisa fazer a parte dele, perdendo peso e ganhando um pouco mais de tonificação, mudando hábitos psicológicos e nutricionais, para que a cirurgia transcorra da melhor forma e sejam melhores resultados. O que eu acho que então, o que fica claro é que a gente já sabe no consultório, mas acho que talvez o paciente seja do outro lado não entende, é que a cirurgia bariátrica ou obesidade, podemos assim dizer, se ele não perder aquele peso, aquele dano que ele tem naquela articulação, com o passar do tempo, tende a piorar. A piorar e é irreparável. E é irreparável, exatamente. Quando ele perde peso, por mais que aquelas dores até possam se intensificar por um momento, ele vai ter uma habilidade, um preparo físico melhor para conseguir estruturar aquilo e ter uma melhora. Ele está tirando um saco de areia de 20, 30 quilos das costas. Mas, eu queria saber o seguinte, o paciente que antes da cirurgia tinha dores, tá bom? Ele depois da cirurgia pode até por um momento aumentar essas dores por causa da perda de massa muscular. Esse paciente, quando ele ganha massa muscular novamente, ele vai sumir as dores dele? Acho que Melhora muito. Melhora muito. Melhora muito. Assim, veja, o que ele já lesionou da articulação, acho que isso é importante ele falar. já lesionou. Então, porque cartilagem, ela não regenera ao ponto de que você tirou a sobrecarga, a cartilagem vai voltar. Não vai voltar. O que você perdeu, você perdeu. Então, o que a gente consegue fazer e tenta orientar é que não é porque você perdeu bastante peso com a cirurgia que você agora está saudável. Não, aí entra a parte nossa. Você vai precisar se exercitar, você vai tirar aquela mentalidade que você tinha. É onde o psicólogo nos ajuda muito. Sabe, aquela coisa de ele pensar que agora eu estou magro, para que eu tenho dor? Né? Mas você tem que exercitar. Mas, poxa, mas agora eu estou magro, vou exercitar para quê? Não, você tem que manter uma qualidade de vida. E aí o exercício é muito importante. Agora eu tenho uma pergunta para o Alexandre, que você tocou num ponto interessante. Você falou assim, por exemplo, o paciente perdeu a cartilagem e essa cartilagem não volta. Via de regra, eu recebo alguns pacientes no pós-operatório que buscam a parte da medicação, né, condroitina, glucosamina, e assim, isso realmente funciona? Como é que funciona essa parte da busca da medicação? Hoje está provado assim, cientificamente, de que nada repõe cartilagem. Porém, o ácido hialurônico, que são as infiltrações com ácido hialurônico, melhoram a qualidade da cartilagem. A condroitina, a glicosamina, o colágeno melhoram a qualidade da cartilagem que restou, mas nada repõe. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem, às vezes, porque são mal orientadas. Às vezes vão numa propaganda de internet que não está bem clara, às vezes algum colega também que coloca superficialmente a isso,
né? Então, quando eles chegam no especialista, eles colocam para nós, eu tomei aquela injeção de cartilagem. E não é uma injeção de cartilagem, é uma viscosuplementação. O que seria? Um lubrificante para a cartilagem que restou. Com isso, se eu diminuir a dor, ele consegue fazer exercício. Mas simplesmente tomar a viscosuplementação, tomar o colágeno, tomar a glicosamina, tomar a diacereína e achar que está resolvendo o problema dele, não está resolvendo. Eu pergunto isso porque é exatamente isso, Alexandre, que alguns pacientes meus chegam e falam, não, eu já estou tomando a minha suplementação de cartilagem, então não preciso fazer exercícios, né? Fazer exercício, para quem não gosta, é difícil. Sim, Tem que criar uma cultura, né? E o obeso não tinha essa cultura de exercícios, né? Eu acho que o trabalho deles é mais difícil que o meu. Eu tenho aqui, até serve para vocês dois, eu tenho uma pergunta aqui da Bruna Machado, que ela falou o seguinte, que ela fez bariátrica há 10 anos, está com 28 anos, mas ela ainda sente muita dor nos joelhos. Ela tenta fazer exercício, mas ela... 10 anos de operada ela tem, tá? Só que ela tenta fazer exercício, porém a parte anaeróbica, porém a parte aeróbica, né, esteira, caminhada, para quem está ouvindo a gente do outro lado, ela tem muita dificuldade e limitação ainda. Eu acho que isso muito volta, até a gente teve uma conversa há uns body lives atrás, na parte de fortalecimento. Porque muita gente se preocupa em, quando opera, sair para caminhar, para fazer uma corrida, para fazer uma atividade. E o Marcos muitas vezes bate nessa tecla, quero saber se depois você concorda, Xan, de que muitas vezes, antes de você sair caminhando ou fazendo atividade aeróbica, você precisa fazer um fortalecimento da musculação. Mais importante. Certo? Sim. Pode falar. Mais importante, né, Marcos? Não adianta, é como eu falei no começo, não adianta você achar que a parte aeróbica vai resolver sua vida. Se você não tem músculos, você não tem sustentação. Talvez ela não consiga caminhar, talvez ela não consiga correr, ela podia tentar o quê? Uma bicicleta bem orientada, uma natação, uma hidroginástica, para ganhar um pouco de musculatura. Ah, eu não gosto de piscina, eu tenho alergia. Perfeito, tem piscinas com ozônio. Eu não gosto da bicicleta porque dói a nádega. Tem aquelas bicicletas que são horizontais, que diminuem o impacto axial. Então, as pessoas têm que se adaptar ao exercício, mas cabe a nós orientarmos eles. Melhorou a musculatura, alongou a musculatura contrária, tá com uma musculatura equilibrada, eu acho que daí você consegue voltar a caminhar. Eu acho que uma coisa até que a gente conversou muito, Marcos, não sei se você concorda comigo, é assim, eu falo muito para o paciente no consultório, assim, claro que ele sempre precisa ter um respaldo de um profissional para ajudar ele. Mas o que eu falo para o paciente é sempre assim, você nunca gostou de fazer nada. E nunca foi o forte, na maior parte dos pacientes, porque tem alguns pacientes que eram atletas, até depois tem uma pergunta para a gente conversar sobre isso. Eu falo assim, faz um pouquinho de cada um, para ver aonde você talvez tenha um gosto e se adapte para fazer aquilo ali. Porque é muito difícil a gente chegar e falar para o paciente, olha, você precisa correr, sei lá, estou dando um exemplo, tá? Você precisa correr meia hora todo dia. Ele nunca correu na vida e foi o que você falou. Ele não vai correr novamente. Ou você precisa fazer 1 hora de academia todo dia. Existem outras possibilidades que ele pode achar um gosto naquilo e trazer uma coisa saudável para ele. Sem dúvida. Sem dúvida. E uma coisa que eu queria só retomar aqui, a Bruna, né? Isso. Bruna, vou dar para você uma orientação. Você quer melhorar o seu condicionamento aeróbico, certo? Então, assim, fortalecendo a massa muscular, você consegue render mais no aeróbico. Dificilmente você vai começar a correr uma maratona da noite para o dia. Então, procura fazer isso. Procura iniciar um trabalho aeróbico, quando você tiver com menos sintomas de dores, com treinamentos intervalados. Que é, por exemplo, se você consegue fazer um trabalho mais intenso, corra 1 minuto, ande 1 minuto, ou corra 20 segundos e ande 1 minuto. Isso, o seu professor da academia, ou o seu personal trainer, o seu orientador, vai poder orientar você melhor. Mas os exercícios físicos intervalados, eles melhoram a capacidade pulmonar, a capacidade cardiorrespiratória, tanto quanto os contínuos. Então, se você conseguir fazer um trabalho físico intervalado, isso vai ser, além de ser um educativo para você, melhorar seu condicionamento físico, você não agride tanto sua articulação. Eu não sei como o Marcos pensa em relação a isso. Eu acho que todo esse paciente que se submete a esse tratamento cirúrgico, que é agressivo, que quer voltar a uma atividade física, precisa de um profissional de educação física específico. Então, fala, puxa, um personal é caro. Tá? É caro, mas ele é necessário porque o seu trabalho físico é diferente do outro cliente da academia que está ali.
sabe? O instrutor da academia ele é muito genérico. Ele trata todo mundo junto, ele não entra no seu problema específico, porque ele não tem o tempo de tratar uma só. Então, o personal eu acho que é fundamental nesse início, onde ele vai entrar no seu problema, ele vai te orientar cada situação e vai te dar o tratamento de exercício progressivo, não é isso, Marcos? Exatamente. A gente tá cheio de pergunta aqui. A Helenice Moreira, ela fala o seguinte: ela fez há 3 anos a cirurgia bariátrica, ela já tinha um desgaste no fêmur devido à obesidade antes da cirurgia, tá? E o que ela deve fazer, pois ela sente ainda muita dor na junta do fêmur esquerdo devido ao desgaste. E cada dia que passa, essas dores vêm aumentando e vêm ficando piores. É claro que ela precisa primeiro de uma consulta com um especialista, né? Mas, Alexandre, o que assim, a gente pode falar sobre isso? É claro que é o que a gente conversou já muito e acho que isso tem que ficar muito claro. O que já veio é irreversível, isso algumas vezes não vai. Mas tem alguma coisa que ela possa fazer para melhorar isso? Isso. A gente tem que primeiro avaliar que grau que ela já tem esse desgaste. Se ela chegou num grau leve, há tratamentos fisioterápicos, exercícios e medicamentos. Chegou num grau moderado para grave, aí fica mais difícil. Então ela tem que mudar de atividade, né? Então ela trabalha subindo e descendo escada, de pé, fica complicado. Ela tem que mudar a sua atividade. E aí a atividade física sempre tentar achar alguma coisa que caiba a ela, sabe? Aí eu gosto muito das atividades aquáticas, onde a sobrecarga é muito menor. Eu tenho muito paciente no consultório que me procura falando sobre dança, principalmente zumba. É indicado? Não é indicado? Eu estou polemizando muito. Queria saber a opinião de vocês dois. Tem muito paciente que me procura. Doutor, eu queria voltar, eu queria fazer a dança, tem dança no meu condomínio. Você recomenda, não recomenda? Alexandre, Marcos, o que vocês acham o ideal? Gente, super indicado, pode fazer. A questão toda não é você proibir uma atividade. Se a pessoa gosta, sente prazer em fazer aquilo, faça. A grande questão é você conhecer as suas limitações, procurar um especialista para que, se você gosta de fazer uma atividade, você sinta prazer naquilo e sem ter o desconforto da dor no futuro. Então, por exemplo, a nossa tarefa como preparadores físicos é justamente possibilitar que aquela pessoa faça o que dá prazer para ela. Então, ela tem o ônus, que seria, no caso, a musculação. Via de regra, as mulheres não gostam de fazer musculação, né? Então, ela teria o ônus, que seria fazer a musculação, para ter o bônus, que seria, no caso, a zumba. Então, é interessante colocar isso como ponto. Porque, como você colocou ainda agora, Felipe, a gente orienta o paciente a fazer várias atividades e sentir aquilo que ele mais gosta e sentir mais conforto de fazer. Então, experimenta de tudo, tenta fazer de tudo, porque a adesão vem com o gosto, vem com o prazer. Não adianta, se eu posso prescrever o melhor treinamento, a melhor ficha de treino, se o paciente não gosta da academia. Eu não digo exercício físico, de repente ele não gosta do ambiente da academia. É muito espelho, música alta, muita gente, então ele não vai ter adesão. Então, eu preciso interpretar esse sinal do paciente para saber o que ele tem de prazer, que tipo de satisfação ele tem com qual atividade. Então, se você gosta de zumba, perfeito, vamos fazer zumba. Mas é importante a gente conscientizar esse paciente de que essa paciente precisa se preparar para fazer a zumba. E aí ela vai ter que fazer um trabalho físico específico. Concorda, Alexandre? É mais ou menos. É difícil, pelo seguinte... No caso da Zumba e do CrossFit, o grande problema para nós ortopedistas, somente assim, cirurgiões de joelho, que eu falo, as articulações do quadril, joelho e tornozelo, elas funcionam bem nos movimentos do eixo de movimento da perna, que é a flexo-extensão. A Zumba, ela tem muito movimento rotacional. Na rotação, a patela joga para os lados, contra os côndilos do fêmur. Dói, hein? O CrossFit tem muito exercício de impacto, salto, subir na caixa, aquilo para nós, o afundo, que é aquele exercício com peso, dando passadas longas, descendo até embaixo, com peso nas costas. É complicado para nós, né? Então o cara já tem problema, a pessoa tem problema, tem dor, ela tem que se adaptar ao que pode. O Marcos falou com um ponto importante, e é muito comum, eu falo, acho que o senhor podia tentar uma atividade aquática. Doutor, não sei nadar. Uma pessoa que não sabe nadar, ela já entra na piscina tensa, ela fica mais tensa, ela sai da piscina com mais dor do que ela entrou, pela tensão. Então não dá para uma pessoa que tem problema disso. As mulheres às vezes têm problema com cabelo,
Tem gente que tem alergia mesmo ao sal da piscina. Então é difícil você falar. Outra coisa que pode parecer besteira, você pegar para um obeso e botar em cima de uma bicicleta, o selim, que é o banco, é pequeno. E às vezes não encaixa no glúteo, machuca. Entendeu? Porque o selim é básico, ele é igual para todos. Então, normalmente, a pessoa obesa não gosta de fazer bicicleta. Vai ter outro prejuízo. Eu vou entrar aqui num tópico, até eu perdi aqui, acho que a Sueli Santos. A gente teve alguns meses atrás aqui, Alexandre Marcos até participou comigo junto com uma nutricionista. A gente conversou um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica em algumas categorias especiais. E lá a gente falava basicamente sobre 3 tipos. Adolescente, que a gente falava, mas a gente falava muito sobre pacientes que eram atletas, ganharam peso e operaram, ou pacientes muito idosos. Eu queria voltar um pouquinho, o Marcos já deu a opinião dele, mas queria que desse novamente. Porque o que acontece? A gente tem no consultório, por incrível que pareça, a gente tem muito paciente que ele era atleta, e aí por um motivo ou outro, ele parou de fazer atividade física. Casou, pode ser um desses motivos. Ele ganhou muito peso, e aí ele perde peso. Quando ele perde peso, aquilo dá uma autoestima para ele, ele acha que ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes da cirurgia na vida de atleta dele. E aquele impacto acaba sendo grande. O que você recomenda para esse paciente? Até porque aqui a Sueli, ela fala assim, que ela era uma atleta, foi atleta por 20 anos, operou há 4 meses, mas ela já tem, por exemplo, por causa dessa vida de atleta, ela tem 5 cirurgias prévias no joelho por LCA. Então, é assim, ela falou que ela tem muita dor, ela fala assim, será que eu vou, mesmo ganhando massa muscular, ela vai conseguir reverter esse quadro de dor? Como que isso você faz para trabalhar esse paciente? Porque ele acaba tendo uma fúria para querer voltar como ele era antes. Claro. Então, nós temos que entender algumas coisas distintas, né? Ela não tem as lesões pela obesidade, ela tem as lesões pelo esporte. Sim. O esporte de alto rendimento não é fisiológico. Qualquer esporte de ponta não é fisiológico. Não é o exercício para o bem da saúde. Então, as lesões que ela ocasionou, fraturas, lesões musculares, tudo deixa uma cicatriz. Lesões, cirurgias, cada vez mais cicatrizes. Ela operou 5 vezes um joelho. É muita coisa para um joelho. O que eu posso prometer para ela, emagrecendo e depois fazendo o fortalecimento, que ela vai ter uma qualidade melhor que ela tinha prévia à cirurgia bariátrica. Porém, voltar à atividade que ela fazia, aí temos vários fatores. Tem a idade, difícil. A pessoa tem que se adaptar, esta fase passou. É o que eu falo, grande parte dos jogadores de futebol amador, né? O rapaz é jogador de futebol, jogou a vida inteira futebol, ele chega a um desgaste de quadril, tornozelo, ou quadril até lombar, por traumas de repetição, que eu falo, olha, acho que está na hora de procurar outro esporte. Só sei jogar futebol. Tem que procurar mudar. Até tocar aqui no assunto antes do Marcos falar, bem mais ou menos o que o Alexandre falou. A Rose Martins fala assim, boa noite, eu tenho discopatia degenerativa na 5ª vértebra, meu ortopedista não indicou a zumba. Só que ela não gosta de academia e vocês teriam algo para indicar para a gente? Mas aí ela complementa, eu até faria natação, mas eu morro com medo de água. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe isso no consultório, você acaba passando algumas informações batidas. Funcional, Marcos. Isso que eu ia falar. O que você sugere, Marcos, para uma paciente dessa, por exemplo? Primeiramente, ela tem que se achar na atividade, né? Aquilo que ela gosta de fazer, sempre com um especialista. Os tratamentos funcionais, eles vêm como uma boa alternativa. Só desculpa um parênteses, explica para quem está lá do outro lado, o que é um treinamento funcional? O treinamento funcional é aquele que procura colocar o indivíduo em movimentos que assemelhariam a sua função do dia a dia, como sentar, levantar, puxar, empurrar, sustentar. São séries de exercícios físicos, né, organizadas de uma forma onde o paciente tenha uma funcionalidade melhor no seu dia a dia, desde amplitude de movimento até fortalecimento de coluna e outras vértebras. Então, assim, o treinamento funcional, ele deriva, né, da musculação, ele é o meio termo entre a musculação e o crossfit, e ele visa essa semelhança do treinamento físico de acordo com as funções do dia a dia que esse paciente faz. Por exemplo, se o paciente, por exemplo, tem uma atividade no seu dia a dia
de carregar pesos, sustentar pesos, ele precisa ser treinado para isso. Ele precisa trabalhar em cima dessa movimentação mecânica, ganhar massa muscular, para que ele faça as mesmas tarefas do dia a dia com menos esforço. E, no caso, com menos lesão. Então, assim, o ideal seria ela procurar uma atividade que ela mais gostasse de fazer, né, sempre voltando aí para um ganho de mais de massa muscular e observando sempre uma orientação com o especialista. Legal. Alexandre, o Erinaldo Nunes, ele pergunta o seguinte, que ele está tomando Apradol 400 miligramas, condroitina, glucosamida, e ele pelo que eu entendi aqui, parece que ele é um pós-operatório, e que ele falou que mesmo assim ele não está vendo melhora nas dores que ele tem. Quais são as funções dessas medicações? Porque muito paciente acha, e isso acho que você vai poder explicar melhor, que assim, você começa a tomar qualquer derivado para melhorar a cartilagem, que num estalar dos dedos aquilo vai se resolver. Qual é a função da medicação? Isso é um erro de orientação. Essas medicações, elas são associadas ao tratamento. Não é como você está com dor, toma um analgésico melhor. Se ela tem dor, é o analgésico que vai tirar a dor. Mas não pode ficar tomando analgésicos e analgésicos. Para isso que a gente precisa mudar o hábito. Essas medicações ajudam a melhorar a qualidade da cartilagem, diminuir um pouco a dor. Mas ela sozinha não vai resolver. Se ela não tiver uma orientação de melhora de postura, de ergonomia no trabalho, não tem como, não vai melhorar. Então, aí a gente precisa da orientação do fisioterapeuta, do educador físico, que vão nos auxiliar. A medicação sozinha não vai resolver o problema de ninguém. Eu vou entrar num tema agora que é um pouquinho mais polêmico. E quero saber se vocês conseguem dar alguma dica para alguns pacientes que estão perguntando aqui. A gente sabe hoje que uma parte, não grande, mas uma parte dos pacientes que operam cirurgia bariátrica, eles voltam a ganhar peso depois da cirurgia. A gente fala em torno de 15% a 20% desses pacientes. Então vamos pensar que você tem um paciente que já tem uma dificuldade porque tem um desgaste de articulação. Esse paciente ele perde peso com a cirurgia bariátrica e não vou nem entrar no mérito se ele teve uma mudança de hábito ou não de atividade física. Esse paciente volta a ganhar peso depois da cirurgia. Esse paciente vai voltar com a gente na clínica, a gente vai pedir uma ação multidisciplinar, entrar com um psicólogo, nutricionista, tudo isso, mas é fato que ele precisa de uma atividade física para acelerar ou ajudar essa perda de peso dele. Como que funciona esse paciente? O que eu quero que você me diga é o seguinte, por exemplo, esse paciente ele tinha massa gorda e massa magra, então gordura e músculo. Esse paciente perdeu massa gorda e perdeu massa magra. E agora ele voltou a ganhar massa gorda novamente. É diferente esse paciente? Como que você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? O que você recomenda para esse paciente? É um caso, eu acho que um pouco mais emblemático. É um caso difícil. É um caso difícil, porque é uma recidiva, né? De um tratamento. E com uma perda de muscular acentuada. Talvez esse paciente ele ganha mais gordura que... É um paciente difícil de qualquer forma, porque ele é resistente a qualquer tratamento, né? Então ele voltou a comer mais de novo, eles fogem da dieta, começam a comer coisas que ele consegue comer e dá prazer, aí ele ganha peso, ele acha que é assim mesmo. Para nós é difícil, porque esse cara ele já não devia estar fazendo atividade física. Sim. Né? Então é esses que se baseiam que a medicação é única, a medicação vai melhorar. Tem muita gente que chega no consultório pedindo, eu quero fazer aquela infiltração no joelho que repõe minha cartilagem. Aí você explica que não repõe a cartilagem. Aí, mas eu quero tentar. Aí você faz. Aí ele vai no outro, fala, eu fui naquele médico, o médico falou que ia repor a cartilagem. É complicado, porque são pessoas que são complicadas com elas mesmas. Acho que os psicólogos que devem ter um grande problema com essas pessoas que não entenderam bem o tratamento, né? Sim. Não é assim que eu vejo? Não, acho que você está certo. Assim, é o que a gente fala muito, e acho que a ideia, repetindo novamente aqui do Body Live, é isso. É mostrar para o paciente, porque muitas vezes focam na gente, cirurgião. E eu muitas vezes falo ao paciente, olha, esquece um pouquinho da gente, pode até esquecer um pouquinho da gente, mas não esqueça do seu nutricionista, não esqueça do seu psicólogo, porque o paciente que opera, ele tem um estilo de vida. Se ele pegar aquele estilo de vida antes da cirurgia e levar aquele estilo de vida para depois da cirurgia, até que uma porcentagem vai ter sucesso. Mas uma porcentagem vai voltar a ganhar peso. E aí você acaba tendo um impacto muito difícil. Tem uma ajuda também da família. Sim. Eu tenho uma paciente que eu estava até comentando com as minhas antes,
que, muito antes da bariátrica, ela tentou um regime, ela tentou fazer um trabalho funcional de exercícios e alimentação. Ela tinha 6 irmãos, todos obesos gigantes, pai e mãe obesos gigantes, né? E ela tentava chegar a fazer uma alimentação correta. E o irmão falava, olha o que eu estou comendo, você comendo salada. Então tem que ter uma contribuição da família. É difícil. Né? Ela chegava no consultório chorando, que ela falava assim, eu não consigo. Eu falei, então parta para a cirurgia. Ela fez a cirurgia e os irmãos começaram a gozar ela. Mas a hora que ela emagreceu, os irmãos também viram, poxa, olha o resultado. Hoje você olhar a Fat Family, todos são magros. Sim. Todos operaram, porque um operou primeiro. Sim. Né? E os outros viram quanto melhorou a vida dela. Né? Mas isso depende muito do quê? Da força de vontade de entender o tratamento, que o tratamento não é a cirurgia. Não, a gente está falando de uma doença crônica, uma doença que não tem cura. Acho que a primeira coisa que eu converso com o paciente na clínica é isso. O paciente que está chegando lá para operar com a gente, o que ele tem que entender é, ele está tratando de uma doença que não tem cura. Então, se ele achar que a cirurgia, tratar como uma bengala, que aquilo vai resolver os problemas da vida dele, não. A cirurgia vai facilitar uma perda de peso e, eventualmente, facilitar uma manutenção do peso dele. Mas se ele não tiver uma mudança de comportamento e uma mudança nutricional, não vai funcionar. Eu tenho uma pergunta aqui, Alexandre, da Patrícia Matheus. Ela fala que, ela, pela obesidade, ela tem problemas em articulações. Ela fez a cirurgia bariátrica, ela já perdeu 40 quilos em 4 meses, teve um resultado satisfatório. Só que ela ainda vem mantendo dores. E não é só ela, algumas outras pessoas têm perguntado aqui o que se pode tomar de medicação para melhorar essas dores. E um erro muito crasso que eles têm, que acaba sendo uma melhora, é fazer uso crônico de anti-inflamatório. Isso pode até amenizar alguma da dor, mas impacta em outras coisas, principalmente na parte do estômago. Tem alguma coisa que ajude? É uma coisa que primeiro as pessoas têm que entender, que anti-inflamatório nessa fase não funciona. Perfeito. Né? O anti-inflamatório é para a fase aguda. Nessa fase é analgésico. Analgésico para tirar o grosso da dor. Não temos mágica. Nessa fase, 4 meses, 40 quilos, se ela perdeu 30 quilos de gordura, ela perdeu 10 de músculo. Pode talvez um pouco mais, mas o músculo é fundamental. Se você pegar ela está flácida, não só de sobra de pele e perda de gordura. Não tem tônus muscular, não é, Marcos? Esse é o mais comum. E é difícil nessa fase também, pela flacidez de pele, começar a fazer exercício. Como é que vai para uma academia com aquele monte de pele sobrando? Tem um lado emocional, que é difícil. Social. Mas eu acho que eles têm que tirar isso da cabeça, um personal, no prédio, dentro de casa, no parque, mas aos poucos tem que instruir, não tem mágica, não é remédio, é exercício. Só dando um gancho, Marcos, até para você, a Rose pergunta assim, e qual exercício, então, quando você falou de exercício de baixo impacto, seria interessante para os pacientes que foram operados? Tem alguma dica, assim, de alguns exercícios? É claro, mais uma vez, cada um é um paciente, cada um é cada um, você vai individualizar caso a caso, mas tem alguma coisa que o paciente possa fazer em casa para começar a ter um início desse tipo de atividade? Sim, tem. Inclusive, estava até lembrando agora de um trabalho que mostrou que a qualidade e a integridade do joelho pré-cirurgia bariátrica, ela determina em grande parte o sucesso desse processo de adesão ao exercício físico pós-cirurgia. Que interessante isso aí, né? Então, a preocupação que esse trabalho teve em focar no joelho, na qualidade do joelho do paciente obeso pré-cirurgia bariátrica, uma coisa que eu fiquei aqui lembrando. Bom, em relação ao exercício físico, volto a dizer, existem trabalhos físicos que você pode fazer de fortalecimento e alongamento em casa, que vão melhorar, sim, a sua tonicidade muscular nas suas tarefas do dia a dia. Né? Tem uma série de tutoriais, até no YouTube e em alguns sites que mostram isso. A grande questão é assim, gente, eu fico com um pouco de receio de falar sobre sistemas mais gerais, é porque o paciente vai se consultar na internet. Né? E a BodyLife, ela tem essa proposta, a gente tem que colocar tem que colocar uma conscientização no paciente de que ele precisa do profissional para orientar. Né? Não vou dizer que os vídeos no YouTube ou que os sites XYZ são ruins, mas é que você precisa individualizar cada caso.
Então, você pode seguir uma prescrição de um vídeo no YouTube ou de uma prescrição de um blog de algum preparador físico, no entanto, você precisa saber se isso se adequa a você. Então, assim, é possível você fazer um trabalho... O foco é diferente, né? O foco é diferente. O foco é diferente. E uma coisa que é interessante, até para essa paciente que falou ainda há pouco, sobre a questão dos 40 quilos, Patrícia. Né, a Patrícia, leva tempo, Patrícia. Você tem que ter tempo, tem que ter paciência e disciplina para entender que esse processo de ganhar massa muscular, ele não é um processo da noite para o dia. Então, com esse volume de peso que a pessoa perde em tão pouco tempo, ela teve um prejuízo, sim, em perder massa muscular. Então, ganhar essa massa muscular vai levar um pouco mais de paciência e, fundamentalmente, disciplina. A gente fala até para os atletas amadores que para você ganhar músculo leva 6 meses. Para você perder, passa a ficar 15 dias parado. Perde tudo. Isso para um atleta, né? Imagina para um paciente que tem obesidade. Já tinha dificuldade. E eu acho que uma coisa interessante que o Marcos tocou é isso. Isso é natural do paciente que tem obesidade, que ele é um paciente que ele quer tudo muito rápido. Então ele quer perder o peso rápido e ao mesmo tempo ele quer ganhar massa muscular rápida. E ele tem que entender que a gente está tratando... É uma coisa que vai ser constante na vida dele. Ele vai ter que aprender que aquilo vai e volta, e como o Alexandre disse, ele pode ganhar peso, ele pode ganhar massa muscular, mas se ele se descuidar, aquela massa muscular dele vai mais desaparecer. Um fator também é a idade, né? Quanto mais tarde, mais difícil. Sim. Mesmo na pessoa magra, a tendência é ganhar mais peso, perder musculatura com a idade. Então, é difícil você... Quem faz uma cirurgia com um pouco mais de idade é mais difícil de ganhar musculatura e já tem um desgaste maior das estruturas, né? Por isso que a preparação física e nutricional, psicológica e clínica é importante, gente. Eu estou procurando aqui, eu não achei aqui. Teve uma pergunta interessante, até porque o Alexandre falou, que é uma paciente falando, aqui, a Denise, que a mãe dela, de 68 anos, tem muitas dores nas pernas e pés inchados. Tá? Será que ela fazendo a cirurgia, isso vai melhorar? Eu não vou entrar. É difícil a gente ter essa. Ficou muito genérico. É muito né? genérico. Mas eu queria a opinião de vocês. O que eu acho que a gente tem que deixar claro é assim. Também a gente não pode levar para o outro lado e falar assim, não, a cirurgia não vai resolver em nada. Eu acho que o principal fator da cirurgia é não deixar aquela articulação continuar degradando. E acho que uma receita que fica aqui para todos os pacientes nossos independente de qual método que ele vai usar para perder peso, quanto mais cedo ele se conscientizar que ele tem que perder peso, menor vai ser o impacto naquela articulação. Mas para o paciente idoso, tem alguma coisa diferente, Alexandre? Acho que o paciente idoso tem que ver a parte clínica. Essa parte clínica, ela tem condição da parte clínica fazer a cirurgia. Esses edemas e inchaços, como é que está a parte circulatória, né? E que grau ela já tem de desgaste. Se ela tiver um grau de desgaste importante, ela pode perder peso que não vai melhorar. Vai facilitar a nossa cirurgia, por exemplo, uma artroplastia, uma prótese de joelho, de quadril, porque quanto mais obeso, mais difícil o acesso, né? Então, estando mais magro, mais fácil para nós. Mas então, na teoria, dizer que vai ajudar, porque a descarga de peso é muito menor. Mas assim, que vai resolver, não. Resolver, não. E para esse paciente mais idoso, Marcos, qual que é a recomendação para uma atividade física para ele? Porque tem muito paciente que fala, eu sou idoso, eu não posso também. Não, tem alguns nichos que ele pode entrar e pode fazer. Tem alguma recomendação que você dá para esse tipo de paciente? É engraçado falar isso porque assim, as mulheres idosas, elas aderem mais a programas de exercício físico do que nós, homens idosos. Sério? Né? É engraçado isso, porque a gente vê que nos grupos de terceira idade, a prevalência é de mulheres. Né? Então, é mais difícil convencer os homens a fazerem esse tipo de atividade na terceira idade. Então, existe uma inversão de adesão. O homem é um pouco mais ativo até a sua meia-idade e fica mais sedentário após a terceira idade. Nesse aspecto, a recomendação fica a mesma para um paciente que não é idoso. É o fortalecimento muscular, alongamento e, via de regra, a adesão, a mudança comportamental nas tarefas do dia a dia. Se essa paciente, por exemplo, tem uma limitação muito grande de joelho, tornozelo ou quadril, que impeça ela a fazer caminhadas, por exemplo, não dá para a gente indicar caminhada para fazer nem que seja mesmo na rua, né? Mesmo na academia, mesmo no ambiente, numa esteira em casa, né? Porque essa pessoa ela vai lesionar.
Então, a indicação para essa pessoa, se com algum grau de comprometimento maior, é que ela, via de regra, aumente seu tônus muscular com exercícios físicos funcionais, como a gente falou ainda há pouco. O que eu acho interessante, até que eu falo muito com o paciente, assim, muitas vezes ele não precisa muito da atividade física em si. Só ele sendo ativo, aquilo já causa um impacto favorável. Porque muitas vezes o peso dele não impedia ele de, sei lá, sair dali do sofá dele e ir para o quintal para estender uma roupa. E esse simples exercício depois da cirurgia acaba causando um impacto favorável para ele. E daí, Felipe, só fazer um adendo, tem algumas técnicas que a gente utiliza no consultório que é o uso da tecnologia a nosso favor. Por exemplo, os marcadores de passos, né, aqueles reloginhos baratinhos que a gente compra, que são podômetros, né? Tem aplicativos também hoje no celular. Aplicativos, né? Então isso aí funciona bastante para a gente tirar o paciente do sedentarismo. Né? Um paciente que, poxa, fez a cirurgia ou está em vias de fazer a cirurgia e não consegue mudar os hábitos. É aos poucos, gente. Não dá para a gente fazer da noite para o dia a pessoa virar um rato de academia. Tem que ser. E esses aplicativos, A mulher é mais disciplinada e mais determinada. Sim, né? E esses aplicativos, eles funcionam para isso. Para a gente estipular metas, né? A gente estipula metas de, olha, você tem que andar tantos passos, ou você tem que ir tantas vezes. E isso incentiva o paciente a ter objetivo. Eu já vou até antecipar uma pergunta que deve chegar em breve. Tem um número mágico de número de passos que a gente tem que dar por dia? Olha, as pesquisas japonesas falaram 10 mil passos, né? 8 mil passos. Mas não, via de regra, não tem um número fechado. É um espaço pequenininho, né? Daquele assim. Eu tenho uma pergunta que está quase chegando no fim. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo, que ele quer, desculpa, da Simone, que ela gostaria de saber a respeito de praticar lutas como atividade física. Eu tenho uma paciente hoje que virou uma jiu-jiteira. Ela luta jiu-jitsu 4, 5 vezes por dia. E antes só ela fez uma pergunta aqui se ela tem algum problema por causa dos grampos da cirurgia. Os grampos da cirurgia não impedem vocês de fazerem nada. Podem fazer o que vocês quiserem, que aqueles grampos, depois de um período, eles estão cicatrizados. Isso não vai mudar e nem vai impactar em nada na vida de vocês. Luta para um paciente que está, talvez não obeso, o que emagreceu depois da cirurgia. Claro, é impacto. Mas é uma boa atividade? Não é? Se recomenda? Não deixa de ser. Não deixa de ser uma boa atividade. Porém, para fazer luta, mais do que uma corrida, tem que estar muito bem preparado fisicamente. Senão a chance de lesão é monstruosa. E até porque a pancada vai doer mais depois da cirurgia do que antes da cirurgia, certo, Marcos? Varia muito da idade. A idade também é implacável. Sabe, Alexandre, que é interessante, alguns pacientes que eu tenho que já foram lutadores, né, fizeram a cirurgia bariátrica, emagreceram e querem voltar a competir. Jiu-jitsu, boxe, muay thai. E é curioso você ver que o paciente que já tem o esporte no sangue, ele não consegue ser meio termo. Ele quer colocar na intensidade máxima, né? E aí tem que segurar, tem que frear. Olha, calma, é o processo. Eu ia operar um rapaz amanhã, que eu operei já 2 vezes o joelho direito dele por futebol, e eu falei que aquele joelho estava comprometido, que ele tinha que trocar de atividade, e ele foi fazer luta. E agora ele rompeu o ligamento do outro joelho fazendo jiu-jitsu, ele fala que a culpa é minha. Ele fala, já viu o que o senhor fez, doutor? Eu falei, poxa, mas aí também, né? É o extremo, né? Eu tive um paciente no consultório que ele veio me procurar e ele jogava rugby. E ele falou pra mim, e depois que eu perder peso, o que vai mudar no rugby? Eu falei, olha, eu não sei o que vai mudar das partes das articulações, mas a pancada que você tomar vai doer, vai absorver, vai doer muito mais. Pessoal, Alexandre e Marcos, a gente está chegando ao final do nosso Body Live, foi super interessante. Antes de terminar, eu queria considerações finais, começando pelo Alexandre e depois pelo Marcos, para a gente finalizar aqui hoje. Novamente, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Para mim foi muito inusitado esse convite, foi um desafio muito grande. Achei que nós da ortopedia estamos diretamente ligados ao bom resultado da cirurgia, e fiquei muito contente de poder fazer parte. O que fica aqui para nós, podemos passar para vocês, é que assim, a preparação física é importante, a alimentação é importante, a parte psicológica é muito importante. O que eu peço é que vocês procurem a atividade física que lhes satisfaça dentro das possibilidades que as suas articulações aguentem. Então procure seu ortopedista, peça uma orientação, veja se o seu ortopedista gosta de exercício. Se você lhe falar para você, pare com a atividade física,
procure um próximo profissional, porque esse não é o tratamento que a gente espera para as pessoas. Então, o que eu passo para vocês é: façam ginástica, façam exercício dentro do seu limite. Se tiver que a dieta não deu, se tiver que operar, operem e voltem a fazer exercício. Venha a nós, a gente vai orientando, as dores aumentam, a gente vai dando um remedinho, vai dando uma ajeitada, vamos trabalhando junto para ter um bom resultado. Marcos? Isso aí. Bom, eu vou encerrar falando as mesmas coisas que eu sempre falo nos Body Live. Gente, esse processo de emagrecimento via cirurgia bariátrica ou clínico que seja, ele é um processo que perpassa dois grandes pilares: organização e disciplina. Você tem que ter a organização para estipular suas metas e objetivos e tem que ter a disciplina para cumprir o que organizou. Gente, o Body Live existe por vocês. Então é importante que vocês tenham esse grau de comprometimento. A gente existe aqui, a gente está toda terça-feira aqui trabalhando em prol de que vocês tenham a melhor informação possível para fazer uma boa cirurgia e ter bons resultados. Bom, queria mais uma vez agradecer ao Alexandre, agradecer ao Marcos. Lembrar a todos que estão do outro lado o que os dois frisaram bastante. O tratamento do paciente obeso é um tratamento multidisciplinar. Então procurem orientação, cada paciente é um paciente. Não adianta você se comparar ao quem está ao seu lado, porque talvez o tratamento para você seja completamente oposto ao que é aquele paciente. Bom, encerramos por hoje à noite. Na próxima terça-feira temos mais. Quem não nos viu ao vivo, depois pode acompanhar isso pela internet. Boa noite e até semana que vem. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.